Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui a Lise Lopes. Ela é consultora financeira, um assunto que sempre rende inúmeras questões. Nós vamos estar esclarecendo as dúvidas e falando um pouco mais sobre consultoria. Então, se você não está inscrito ainda no nosso canal, aproveite esse momento, se inscreve, é bem rapidinho. Não esquece de acionar também o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que a gente tem preparado semanalmente para vocês. Tudo bem, Lise? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fiquei muito feliz com a sua indicação e com você ter aceito, o convite. Foi uma grata surpresa, você chegou aqui, você é minha vizinha e eu nem sabia disso, né? Verdade, a rua de trás. Nossa Primavera tá tão grande que a gente já não sabe mais quem são as pessoas, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria que hoje a gente pudesse falar de um assunto que é tão complicado e constrangedor muitas vezes, que é finanças, né? Toda vez que a gente vai falar sobre finanças, as pessoas têm um certo receio, né? E eu até me incluo nisso também. Acabei de falar para você nos bastidores que o profissional da saúde não tem uma educação com finanças, né? Então, para quem não te conhece hoje, quem é a Lise Lopes? Você é consultora financeira e tem uma escola de finanças, é isso? Uma clínica. Uma clínica financeira chamada Monellice, né? E que lá a gente traz tanto a parte de capacitação, né? Que é a parte de educação, certificações, a parte estratégica, que são as consultorias, as auditorias, né? Mostrar para o empresário que muitas vezes o dinheiro passa, onde que está indo, onde está ficando. E também a parte de terceirização, que a gente chama de BPO, né? Ou GFE, que é Gestão Financeira Empresarial de uma forma global, né? Com a terceirização do contas a pagar, contas a receber, a gente emite nota, gera o boleto, já manda para o cliente, faz as cobranças, tudo de forma automatizada. E hoje, sem precisar mais ter uma pessoa financeira específica, um analista dentro da empresa para exercer esse tipo de atividade. Traz um pouco mais de agilidade para a empresa e aproveita essas pessoas financeiras da empresa de uma forma mais gerencial, mais organizacional. A rotina do dia a dia, deixa lá na clínica que é que a gente faz. Você facilita, então, para o empresário toda a questão financeira, desde de identificar se há algum problema até trazer a solução. Seria isso? Isso mesmo. Você atende qualquer tipo de empresário no ramo, que aí vai entrar eu, né, da saúde. Sim. Os profissionais autônomos que têm, assim, uma grande dificuldade em controle financeiro, também é um cliente em potencial, se beneficiaria com o que você oferece lá na clínica? Sim, isso é possível. Por quê? Tanto empresas pequenas como MEIs, autônomos, né, empresas maiores. Então, com a vivência e experiência que hoje eu tenho junto com o time, a gente consegue atender tanto um profissional que não tem condições de pagar um gestor financeiro, né, ou ter um administrativo, ele mesmo coordena as suas finanças com dicas, orientações, verificar o CPF também para andar bonitinho junto com o CNPJ, né? Essa parte é importante para conseguir crédito, conseguir novos aportes. Então a gente dá todo esse apoio empresarial, assim como os funcionários de empresas de porte maior, né? Capacitação para eles poderem entenderem melhor do negócio. Então, minha primeira formação foi contabilidade, então a gente tem essa vivência, né, dentro dos números. Depois estudei análise de sistemas, gosto muito de tecnologia. Então eu sempre coloco, gestão financeira, com tecnologia, com Excel, o que o Excel pode potencializar no seu negócio. Nós temos muitos sistemas muito bons, inclusive aqui locais da cidade de Primavera. Mas o que acontece? As pessoas não sabem usar. As pessoas trocam-se de colaborador e não existe um handover, alguém passando o bastão. E aquilo vai avolumando, chega um ponto que o sistema não comporta mais isso, e daí as pessoas vão para as planilhas. Então hoje a gente tem a capacitação de Excel, a capacitação de gestão, e caso o empresário precise dar uma olhada, ver o que está acontecendo, a gente entra, mapeia todos os processos para verificar quais são os gaps, quais são os problemas encontrados, que a gente pode olhar com mais carinho ali e trazer uma solução. Qual que é o primeiro sinal? Porque às vezes eu fico pensando assim, eu escuto muito dentro do consultório, problema financeiro eu sempre brinco, que é o que mais tira a paz das pessoas, né?
mas que ela tem prazo para acabar, né? Diferente de uma doença, de um transtorno, de problemas, coisas que a gente não tem controle, né? A questão financeira, ela é muito desesperadora, mas se a gente parar e organizar, você fala, daqui 24 meses, daqui 36 meses, daqui eu vou fazer um investimento de 30 anos, mas ela vai acabar. Só que geralmente as pessoas, elas tentam fazer um investimento, mas elas se perdem no meio do caminho, né? Qual é o maior gatilho? Por que a gente não consegue manter, né, essa constância do que entra, né, de ter uma visão do que a gente rende e para onde está indo esse dinheiro? Olha, tem uma coisa que está muito em alta, que é as finanças comportamentais, os perfis comportamentais. Cada pessoa tem um tipo de comportamento. Por exemplo, a gente vai em uma nutricionista, pega a receita, sabe que precisa, né, fazer aquilo, tem uma meta de emagrecimento e não consegue. Nas finanças é igualzinho. Então, assim, eu entendo, às vezes passo o mês inteiro anotando todas as despesas num caderninho ou no aplicativo, ou planilhando tudo isso, e no mês seguinte eu não consigo evoluir. Por quê? Primeiro, entender como você funciona. Por exemplo, tive uma ex-sócia que ela falava assim, não estou conseguindo atuar de forma para poder guardar um dinheiro. Eu disse, então, vamos fazer um boleto da prosperidade. Então, todo mês você sabe que você precisa guardar aquele dinheiro através de um boleto. Por quê? Cada um tem um jeito de entender como funcionam as finanças. Quando você enxerga isso, fica muito mais fácil. Então, eu tenho um pouquinho desse viés também, entender como a pessoa funciona para alavancar o negócio. Porque dependendo de como a pessoa, ela se relaciona de forma diferente também, né? Até pelas compensações, né? Sim. A pessoa, às vezes, que ela dentro do negócio ela pode estar até investindo, mas não da melhor forma. E pode ter uma compulsão ali por trás, né? Aquela compra que não era necessária, mas que acaba indo, ou até mesmo a contratação de um funcionário, até um setor todo dentro da empresa muitas vezes, né? Sim. E que a pessoa não tem essa consciência, né? Não tem. Quando você enxerga isso, eu vou cortar. No momento que você decide cortar algo, muitas vezes você não é mais, muito assertivo naquilo. Por quê? Você não consegue entender o panorama geral. Então, o que a gente orienta nesses casos? Mapeia os seus processos, vê qual é a sua maior dificuldade hoje. É em poupar? É em investir? É você organizar como é que está o passado? Meu cartão de crédito eu vou passando, eu só paro quando ele diz estourou o limite. Então, assim, ajusta esses processos, né? Sugiro sempre ter 2 cartões, né? Um para investimento e oportunidades, né? Aquelas questões, uma saúde, alguma emergência que você tenha, ou apareceu aquele negócio muito bom e você estava sem dinheiro naquele momento. Então, utiliza um para isso e o outro, se você tem uma receita de 5 mil, por exemplo, não tem um limite maior que 5 mil, porque pode virar uma bola de neve depois para você. E até você se ajustar, lembrando que se você tem uma empresa, o teu CPF também impacta no seu CNPJ. Então, você não vai conseguir crédito no teu CNPJ se o teu CPF estiver com dificuldades, né? O cartão de crédito é um problema, né? Na maior parte do nosso país. As pessoas não conseguem lidar muito bem porque não visualizam essa compra, né? Então, eu passei, mas eu não calculei. E geralmente você vai, eu acho que eu gastei uns 4 mil. De repente, chega lá uma conta de 8. Isso acontece muito mesmo? É um dos maiores problemas, você acha? É um dos maiores problemas, porque a gente vê hoje as escolas têm essa reeducação financeira. Muitas escolas, né? Nós temos filhos, eles já começaram com isso há poucos anos atrás, mas a geração mais jovem não. Então, isso é uma dificuldade, não aprender desde o início a entender o que é investimento, até quanto eu posso gastar, o que está dentro do orçamento familiar, né, as tal das mesadas, né? Então, esse é um ponto muito importante, eu acredito que para a nossa geração de agora, entender isso para poder focar e economizar e não virar aquela bola de neve, né? E aí nisso entra o problema do juro, né? Que quase ninguém calcula, acho que quase ninguém em geral mesmo, né? Quanto de juro tem por trás de um bem adquirido, ou de um financiamento, ou da taxa do cartão. Isso também deve ser uma bola de neve, né? Sim. Hoje tem assim, o mercado abriu muito esse leque. Então a gente tem juros de empréstimo, vou te dar um exemplo, programas do Desenvolve MT, 0,37 de juro ao mês, com uma carência para você
pagar. E assim, como até 5%, 7%, né? Então você tem que entender qual é o seu objetivo, buscar os menores juros e outra, ver a parcela. Muita gente, as pessoas não veem a parcela. Eu tô pagando menos juro, mas a parcela ficou alta. Uma vez acumulada essa parcela, vira uma bola de neve. Então, esse processo, na minha visão, é o que mais é o ponto principal. Você entender o que você precisa e ter plano B. Qual é o plano B? Vou te dar um exemplo. Uma cliente lá de São Paulo, ela me ligou e falou assim, Lise, preciso de uma ajuda. Eu falei, tá bom, o que eu posso ajudar? Ela falou assim, olha, a sala do lado, você sabe que eu cuidava das finanças dela, né? A sala dela pagava 5 mil de aluguel lá em São Paulo, no prédio. Ela falou assim, a sala do lado vagou e a dona quer vender e me ofereceu. Eu sempre quis comprar, ter a minha sala comercial. Falei assim, bom, eu cuido das finanças, eu sei que não temos condições de comprar, né, esse bem agora, mas me fala um pouquinho de você. Ela falou assim, olha, eu sou separada, tenho filho, tenho um apartamento que está quitado e um carro também quitado. Falei, tá bom, me fala o valor desse carro. Daí ela falou o valor dava uns 10 mil de diferença do valor da sala ao lado, do imóvel. Eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte, você vai vender o seu carro ou vai oferecer para ela esse carro na negociação, certo? E você vai mudar a adequação de imóveis, é um espelho, né? Porque a sala do lado não teria muito custo. E o valor de 5 mil reais que hoje a empresa paga de aluguel, ela vai pagar para você de um carro novo. Você vai escolher um carro, seu CPF está redondinho, CNPJ da empresa também. Ela falou assim, Liz, quer dizer então que eu estava aqui desesperada, achando que não tinha jeito, porque não está sobrando dinheiro na empresa, e com essa articulação eu vou ter a minha sala, não vou pagar prestação a mais, porque o aluguel, e ainda vou sair de carro novo? Eu falei, é possível. Então ela conseguiu, vamos dizer assim, junto, dar uma olhadinha, um passinho para trás, olhar o panorama do negócio dela para poder ser assertiva e tomar as decisões. Esse relato que você conta, acho que vem muito de encontro quando as pessoas falam assim, mas eu já tô sem dinheiro, e como é que eu vou contratar uma consultoria, como é que eu vou ter uma pessoa para cuidar da minha finança, sendo que eu já não tenho dinheiro. Eu já vi isso até de pessoas próximas, né? E, na verdade, nesse relato é perfeito isso, né? Porque às vezes você não tem realmente, mas está indo para algum outro lugar. Então, se a consultoria te trouxer essa visão, vai sobrar para a consultoria, para poupar, para investir, para organizar muitas coisas. Sim. Seria isso? Isso mesmo. Por exemplo, a gente conversou, né, um pouquinho mais cedo aí sobre as empresas. Teve uma empresa que o primeiro mês, só numa reorganização de banco, por causa de taxas, a gente conseguiu uma economia de R$ 477. Parece pouco, mas não é. É uma outra conta, uma outra despesa fixa. E isso quantos ali. meses vinha nesse mesmo movimento sem o empresário Sim. olhar, ou sem o gestor financeiro, trazer que seja relatórios, né? Sim. Hoje a gente usa muito o plano de contas, que é o quê? Vou dar um exemplo em casa, quanto que eu gasto com moradia, quanto que eu gasto com educação, quanto que eu tenho de despesas fixas na minha casa, e você compara, opa, peraí, se eu tenho tanto fixo por mês, e um mês vem R$1.000 a mais, R$500 a mais, opa, tem alguma coisa errada. E na empresa é a mesma coisa, quando você começa a olhar e monitorar, se eu sempre pago energia, um valor médio X, opa, dobrou por quê? Ou veio menos por quê? Você começa a ter esse olhar, e isso vai te trazer um pouco mais de gestão para tomada de decisão, tá mais próximo dos números, né? Dentro da consultoria, a gente tem que abrir os números. Claro. Extratos, não pode mentir. Tudo. Geralmente eu comprei porque eu mereço. Legal. Porque um dos grandes problemas é esse, né? Como é que dentro da consultoria você lida com isso? Porque talvez vai ter metas ali que vai ser traçadas, né? Então o cliente, a pessoa te traz uma meta, ou desenvolve a meta junto com você. Existe você não pode fazer isso, então existe é quase uma mãe falando, olha, vou te colocar de castigo se você fizer isso. Ou não, tem como lidar, porque isso talvez também vem muito do perfil da pessoa, né? Como é que você lida com esses clientes mais teimosos, assim, os merecedores? Duas situações. Primeiro, eu costumo falar que você vai criar um cartãozinho da prosperidade. E você vai escrever 3 palavrinhas e colocar junto o teu cartão de crédito, débito, na tua carteira. Eu quero, sim, eu posso, talvez, isso está alinhado com o meu objetivo? Opa, não, se eu usar vai faltar.
Então, quando você tem essas 3 perguntinhas, já te dá o start para a decisão se realmente compra ou não. Ou você fecha a carteira, muito obrigada, estou só olhando, não vou levar, né? Ou realmente, opa, estou olhando aqui minhas finanças, está programado, consigo comprar. E na outra questão é no âmbito empresarial. Então, assim, cartões de crédito, por exemplo, dentro da consultoria. Existem empresas que a gente fala, ó, funciona assim. Nós, no primeiro mês, nós precisamos ter acesso a tudo e seu objetivo é esse. Pisou fora, o que a gente faz? Dá os cartões, dá o talão de cheque. Nós ficamos, hoje a gente tem uma gavetinha. Resgata, literalmente. Resgata isso para ajustar o processo. Ajustou o processo, olha, agora vocês estão de parabéns, tá aqui o cartão, tá aqui o cheque, tá aqui tudo de volta. Mereceu de novo, saiu do castigo. Saiu do castigo, acho que é esse termo de forma simples, é isso mesmo. Pra quê? Pra ajudar, só que isso é uma cumplicidade, então quando a gente entra pra uma área mais delicada, porque nem todos querem a mudança, desejam, mas não querem. Não dão conta do processo, na verdade. Então, e isso tá tudo certo. Então, assim, contratou 30 dias, 60 dias, ó, Lise, não tô conseguindo, tá tudo certo. Então, encerra-se ali no momento próximo, na hora que a pessoa estiver aberta, a gente entra e organiza. Por quê? A gente mapeia tudo. Então, qual é o seu objetivo? Quais são os gaps? Quais são as falhas? Quais são os momentos ali? Ou é pessoal? Já encontramos fraude? Já encontramos parceiros juntos, ganhando junto, mas a contabilidade misturou com a finança, misturou pessoa física com jurídica, né? Então a gente olha tudo isso e faz esse ajuste. Eu acho que esses 2 ganhos seriam dessa forma. Gerar novamente a consciência no momento da compra, né? E o segundo é estar realmente aberto e dar a carta branca, né? Em alguém, claro, com especialidade, né? Alguém em compliance, que é hoje a nossa clínica, né? Você comentou dos médicos. Os médicos são um público muito bacana para trabalhar dentro da gestão financeira. Por quê? Pode continuar falando. Dentro da gestão financeira, porque nós temos o quê? Eles se especializaram em algo, então eles confiam muito em especialistas. Sim. Então, quando você tem uma certa especialidade para poder organizar as finanças, você me informa, por exemplo, comprou sapato branco, abaixa no imposto de renda. Tem várias coisas que às vezes não sabe e que o gestor financeiro, junto com a contabilidade assertiva ali, pode ajustar. Muda de Simples Nacional para lucro real, para lucro presumido, quais são os ganhos, quais são as perdas, né? Para poder ajustar, precisa nota de tudo, até onde vai, como é que faz esses controles paralelos, até onde é permitido, até onde não é. Então, tudo isso a gente olha e já orienta para fazer os ajustes necessários. Acho que tem também uma questão muito cultural e até meio que emocional do negócio, da gente ser levada a pensar que falar sobre finanças e dinheiro é complicado e chato, né? E aí não é motivador. Então, a impressão que eu tenho de nós, profissionais da saúde, é que a gente é tão gostoso o atender, né, o exercer a profissão, que aí você fala assim, depois eu olho, aí eu recolho o recibo, eu libero as notas, aí o contador faz, né, deixa pro contador. Mas muitas vezes se você não souber isso, o contador também não vai conseguir, né, ter uma boa organização do que você... Ele vai fazer, coitado, o milagre, o que ele pode ali, né? Isso é muito legal, o empresário entender, as pessoas, né, que hoje fazem o seu imposto de renda, entender um pouco mais do seu negócio como autônomo, como empresa e trazer o contador que hoje vai gerar os impostos para você mais próximo para ver o que dá para ajustar, o que dá para melhorar. Todo mês, todo dia está saindo novidades, todo dia tem coisas novas que a gente está aprendendo, mas a gente tem que se cercar de bons profissionais para dar essa alavancada. E muitas vezes a gente escuta assim, não procurei você porque eu estava enrolada. Eu falo assim, não, é aí que você tem que procurar. É esse o momento. Para pensar juntos, né? Essa semana eu recebi uma ligação, falou assim, era para eu ter te ligado em novembro. Assim, por que não ligou? Porque agora a situação já é outra. Sim. Até a gente ajustar vai demorar um pouquinho mais. Lá em novembro tinha algumas opções, agora não temos mais. Então eu costumo falar assim, faz uma consulta com a gente, deixa a gente entender. A gente faz o raio-x, que é o quê? Pegar o seu CPF, seu CNPJ, dar aquela olhada e daí marca de conversar com você. E lá a gente vai pontuar, olha, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, me fala um pouquinho disso. E a gente chega juntos, temos uma solução aqui. Qual que é o seu objetivo para poder traçar e trabalhar?
Os objetivos podem ser até de curto e médio e longo prazo, Sim, né? sim. Eu acabei nos bastidores falando que eu tenho uma meta aí de 10 anos, né? Mas pode ser que tenham pessoas que tenham uma meta, sei lá, para adquirir um bem, trocar um carro. Dentro de 12 meses, 10 meses, uma viagem, né? A educação dos filhos, tudo isso a gente pode planejar lá na frente, né? Pode sim. Ou com cofrinhos, né? Dá para poder programar isso. Você fazer hoje investimentos, existem várias formas de você trabalhar. Financiamentos, consórcios, né? Vários negócios você pode trazer para movimentar hoje o seu caixa, investir, não imobilizar tudo, né? Porque a gente sempre orienta, opa, deixa um pouquinho aqui. Então, a curto prazo, o que você faz, o que você vai render e, se possível, com liquidez, né? Sim. Médio prazo e a longo prazo. Então, quais são os seus sonhos, seus objetivos? A gente fala um pouquinho sobre cartão de crédito, né? Assim, ó, o mesmo gasto que você está tendo agora, lá no final, você pode ganhar a sua viagem, né? E se você estudar ainda, tem umas regrinhas lá, que você ganha ainda, compra a econômica, ganha a executiva. Multiplica as milhas. Então, tudo isso você vai ajustando. Então, hoje, quando a gente entra, organizou, conseguimos cartão de crédito, porque não conseguimos, a empresa conquistou ali, conquistou, abriu mão de algumas coisas, né, cedeu algumas coisas para chegar àquele momento, para ter um crédito pré-aprovado para quando precisar, ter um cartão de crédito que está vinculado aos pontos. Toda empresa, todo mundo tem o desejo de viajar pelo menos uma vez por ano, né? Nas suas férias, né? As férias das crianças. Das férias das crianças. Então, que prazer gostoso. Opa, peraí, meu negócio está me proporcionando esse benefício, né? E vai se ajustando isso. Outra coisa importante, a maioria das empresas hoje, a maioria não, todas pagam 13º e férias, mas a maioria não provisiona mês a mês. A contabilidade faz esse cálculo, mas o financeiro nem enxerga isso. Então, se todo mês você guardar um pouquinho por mês, vai chegar no final de ano, não acontecer igual ao final do ano passado. Muitas empresas passaram aperto para pagar o 13º de todos os colaboradores. Sim. E muitas vezes pagaram dos funcionários e o dono que ralou tanto ficou sem ter um aporte, né, para poder fechar ali os lucros e resultado, para poder se beneficiar. E aí às vezes vem aquela coisa, né, tá entrando dinheiro, mas onde está esse dinheiro? Eu não vejo, né, porque meu padrão de vida não melhorou, eu não viajei, eu não troquei o carro, todo mês eu tô devendo alguma coisa, e aí são essas coisas obscuras, né, os juros ou essa não administração durante o ano todo, né. Olhar, quando você começa a enxergar, traz clareza, né, no começo é um choque. Tá? Nós estávamos conversando antes, né? Começo às vezes é um choque. Pega o primeiro dia ali, na segunda semana, não, mas agora eu estou enxergando o que eu tenho de patrimônio, o que eu tenho realmente de conta, o que eu preciso para atingir o meu objetivo, o que eu preciso ajustar para aquilo acontecer. Mas é natural. Os primeiros dias é assim, depois você pensa e calcula. Eu consigo. E daí trabalha para aquilo. Muitas pessoas precisam ter uma meta. Às vezes a gente pode nós mesmos dar para nós, né? Assim, a minha meta é tanto, igual você falou, tenho 10 anos aí, algumas metas já organizadas. Feito isso, é só trabalhar e não esquecer dela. Eu tenho 3 técnicas comigo, depois de muito ralar, né? Depois de muito passar, mas a gente vai tomar um bom café, provavelmente semana que vem. Eu falo que eu roubo de mim mesmo todo mês, então eu estabeleci um valor mínimo, né? Tá. Se entrar mais, eu roubo um pouquinho mais de mim, senão eu roubo um mínimo todo mês ali, que é pra coisas de insegurança, se aconteceu um imprevisto comigo, se eu sou autônoma, se eu não trabalhar, eu, né? Para um mês mais fraco, que é dezembro e janeiro, então aquilo ali, esse dinheiro, meu roubo é o meu 13º, por assim. O outro é mais ou menos com o que você falou, mas o meu é eu posso, devo e quero, né? Às vezes eu quero, mas eu não posso e eu nem devo, né? E aí, se eu posso e se eu quero, aí eu devo, eu vou calcular. Então, eu sempre penso muito nessa questão quando eu vou comprar alguma coisa, porque baseado em impulso, em desejo, a gente fecha horrores, né? Eu estava no carnaval agora com a minha família e a gente estava planejando uma viagem em família. Todo ano a gente tenta, nunca sai. E aí meu pai sugeriu, vamos fazer um cruzeiro. Aí todo mundo se animou, né? E aí na empolgação a gente calculou, não, vamos, vai dar certo. No outro dia todo mundo já começou. Então, mas aí para quem tá casado, quem tem o filho pequeno, paga ou não paga? E aquele valor que estava na nossa cabeça duplicou, triplicou, a viagem não saiu.
Ninguém fechou o pacote. Já pensamos em início de 2025, porque realmente no impulso, no entusiasmo, Sim. a gente pode fazer coisas horrendas que a gente vai, mas com que prazer também, né? Sim. Endividado e tal. Então não é legal isso, né? De forma nenhuma. Então acho que minhas técnicas estão meio que funcionando, né? Sim, tá ótimo. Mas aí a gente vai aprimorar para outras técnicas ali, né? Sim, gerou a consciência, né? Então, assim, Sim. aquela empolgação, né? A gente sempre fala, opa, pensa um pouquinho, decide se é algo realmente importante, né? Um valor substancial, né? Para não faltar depois. Então, organizar essa parte aí. Mas a gente não pode deixar de nos presentear também, né? Então, curtir, descansar. Esse prazer do que é merecido. Quando a gente fala, mas eu mereço, eu trabalhei para isso, sim, mas como que é esse merecimento também, né? A outra técnica que eu uso é quanto eu custo, né? Que aí quando eu comecei a ficar curiosa pelas finanças, um pouquinho antes da pandemia ali, eu tinha muito isso. Quanto que eu custo por mês, né? Porque às vezes a gente não sabe isso. E você falou isso nos bastidores aqui pra mim, né? Então tá, o que é a das contas fixas? Porque a gente faz até o livro caixa, a gente faz a entrada, mas a saída não. E a saída é quanto a gente custa? Porque a gente pode melhorar um pouco ali, né? O cobertor curto, aperta ali, puxa aqui, sim, né? Sim. São as técnicas que eu acho que tem funcionado para não ficar tão enlouquecida, né? Nas finanças a gente chama isso de ponto de equilíbrio. Olha aí, tem até nome bonitinho. Tem, ou seja, né, onde estão as despesas, as receitas, aonde encontra. E eu gosto de fazer assim, por exemplo, você trabalha com pacientes, certo? Então, o seu ponto de equilíbrio, vamos chutar um número, digamos que seja 5 mil, tá? Então, tuas despesas e tuas receitas, a partir dali você começa a ter lucro. Agora, transforma 5 mil em pacientes. Qual é o seu valor hora? Divide e chega a um número. Opa, tantos por semana, tantos pacientes por semana, eu já vou ter meu ponto de equilíbrio. Então, você vou por dia, que seja. Então, você faz esse número. Quando você chegar, digamos que lá pelo dia 12, você já chegou no teu ponto de equilíbrio. Do dia 12 até o dia 30, você pode trabalhar muito feliz, porque vai ser o seu lucro. Você já trabalhou e já tem um caixa reservado para pagar todas as despesas daquele mês. Olha então, aí. quando você anota, né? Quando você enxerga esses planilha isso, coloca na mesa, né? Isso, você não precisa assim, a minha luz variou R$10 ou 5, não. Tenha noção daquilo, acompanha, mas meu ponto de equilíbrio é tanto. Transforma isso no meu negócio. Por exemplo, um hotel, ele pode transformar isso em lotação. Quantos quartos eu chego no meu ponto de equilíbrio aí por semana, por mês? Né? Quem trabalha com autônomo, com projetos, quantos projetos, meu ticket médio é tanto, quantos projetos eu preciso fechar para atender o meu ponto de equilíbrio? E é muito legal isso até para ele poder investir em marketing ou em algumas plataformas, ou se ele precisa colocar alguém para trabalhar no comercial, né? Isso também porque também é investimento, né? Sim. Daí a gente entra um pouquinho, daí você já está evoluindo na nossa gestão. Aí já é markup. Olha aí, é o nome mais bonito ainda. Que é o quê? Realmente pegar o valor hora junto com seus custos fixos, mais o seu valor hora de trabalho, para poder começar a pontuar. Colocar, você emite nota, então tem o imposto da nota. Você começa a colocar tudo isso, você vai gerar um indicador. Então, toda vez que você for vender algo, por exemplo, um produto, né? Quem vai vender um produto? Meu produto, eu comprei tanto de matéria-prima e esse é o meu custo de produto. Mais a mão de obra, né? Mais os custos indiretos. Agora eu tenho, com a aplicação do markup, eu tenho um valor, meu ponto de equilíbrio novamente aqui, com markup, que é o quê? Os outros custos envolvidos. Nossa, é muita coisa que envolve, né? Pra gente ter uma visão tão rasa só da entrada e saída do negócio, né? Sim. Hoje, se você fosse... eu acho que o convite é para que todo mundo vá conhecer o seu trabalho lá, né? Sim. Mas uma dica, se você pudesse dar uma dica para quem hoje... Pensando, eu sempre falo que esse período pós-pandemia é um período que a gente está muito crítico ainda, né? Então, assim... vou falar pelo lado psicológico, eu vejo que as pessoas têm se desorganizado muito. Nós estamos no estouro do rebanho ainda, né? Então, as pessoas ainda estão muito consumistas, a gente tem tido muitos processos de ansiedade, então as pessoas têm ficado com déficit de muita coisa e acabam compensando, né? Então, gasta mais. Por quê? Tem vícios, tem medicação, tem toda uma questão de déficit de saúde mental e financeiramente isso está ali também. Então, para essas pessoas que talvez tiveram aí um período bem crítico,
Muita gente perdeu o emprego, fechou as empresas na época da pandemia, né? Para quem quiser meio que se organizar, mas olha, eu não tô em primavera, aí eu espero que você possa fazer online também, mas eu não queria investir agora, eu tenho medo de investir. Qual seria o primeiro passo para uma pessoa começar a se organizar financeiramente, se ela não fizer a consultoria? Tá, ela vai fazer o seguinte, chama técnica SEI, S-E-I. Você vai pegar o teu extrato dos últimos 3 meses e você vai escolher, se não tem caneta, 3 cores de canetas, tá? Vermelha, azul, verde, as cores que você quiser. No S é o quê? Você vai olhar o teu extrato e você vai pintar tudo que é supérfluo considerado para você. Vou te dar um exemplo. Nós, como profissionais, a maquiagem, a unha não é supérfluo, faz parte do nosso trabalho. Então, esse não vai ser o S de supérfluo. Mas o pãozinho de queijo todo dia, quem sabe 2 vezes na semana tá bom, todo dia seria supérfluo. Então, você vai marcar o S de supérfluo, o E de essencial. Não consigo viver sem isso. É essencial, faz parte do meu sustento e você vai marcando com a caneta de outra cor. E o I é de investimento. Comprei um livro, comprei um curso, comprei uma mesa, né, que vai melhorar o meu trabalho ou o meu dia a dia. Então, isso é investimento. Primeira coisa, você vai fazer isso. Pega os últimos 3 meses e pinta. E daí você vai somar. Tudo de uma cor, tudo da vermelha que seria supérfluo. Quanto que deu? Tudo da azul, que seria de essencial, quanto que deu, e tudo do I, vamos pegar um verde, né, e de investimento, quanto que você investiu. Aquilo já vai te dar uma clareza e até um pouco de susto às vezes. Falou, o coração já deve começar a ficar disparado nessa hora, né? Isso já vai gerar essa clareza para você, opa, onde é que eu começo? Ou eu estou investindo muito, onde é que traz o equilíbrio, né? Ou o meu essencial está muito alto, ou o meu supérfluo está muito alto. Então, você vai olhar aqui para você vai gerar essa consciência disso. Então, o primeiro passo seria esse. Você entender como você funciona, como são suas finanças, você mesmo pegar o seu extrato e fazer isso. E aí tentar achar esse ponto do equilíbrio, né? Para poder manter o mínimo ali, né? Daí tem as técnicas do envelope, por exemplo. Quanto que eu vou todo mês almoçar fora, comer fora, pizza, coisa. Eu vou determinar, R$200, R$500, fica nesse envelopinho aqui. Na hora que acabar, não tem mais lazer ali. Então eu decido, opa, se eu for no japonês, né? Eu vou só esse final de semana, os outros 3 eu vou ficar em casa. Então eu vou decidir. Quando você, né, eu brinco que é a técnica do envelope, mas você enxerga aquele número dentro de um envelope. Eu vou separar o que é fixo para o meu essencial, para meu sustento, minha família, e esse outro envelope que seria os meus mimos, né? Como você falou, né? Algo para mim, como é que eu coloco? Essa é a minha cota do mês. Então, quem é assalariado, essa é a melhor técnica. Agora, quem faz o seu próprio dinheiro, daí você vai ter que se motivar com desafios e metas. Fica um pouco mais desafiador, né? Então, quem tem equipes, né, que é o comercial, é a venda, é quem trabalha, né, operacional. Então, trazer esse equilíbrio dentro do tempo, que todo mundo tem 24 horas para isso. E separar, primeiro horário da manhã, você comercial, depois você produção, à noite, a parte estratégica. Dividir os seus horários para acontecer e trazer normalmente esse equilíbrio. Eu acho que o financeiro, para funcionar, você tem que trazer o bem-estar financeiro, que é o equilíbrio, né? O teu corpo, a tua mente, as tuas finanças, e tudo isso vai fluindo. Mas a gente tem um desafio lançando aí a partir do dia 11, que eu acho que é bem legal também falar, que serão 5 dias para poder fazer a virada financeira. Nós vamos falar sobre comportamentos, sobre investimentos, né? Sobre metas, sobre estratégias e a parte, vamos dizer assim, inicial, que é o quê? Te despertar o que você realmente quer e como fazer para fazer a virada financeira. Então, cada um tem um jeito de lidar com as suas finanças e cada um vai conseguir entender como funciona. Então, a virada, o segredo da virada vai estar aí. Eu entender como eu funciono para
parar de procrastinar, parar de me boicotar muitas vezes, né? Ou como família, como casal, ou dentro da empresa, um faz certinho, o outro não faz e traz o desequilíbrio. Sim, essa virada é é online? É online, vai ser o desafio online, né? A gente vai fazer todas as noites, a partir das 7 da noite, e eu vou trazer um convidado especial também toda noite para poder dar umas pitadas de vivência, a gente chama hoje, nem é mais experiência, é a pessoa que vive um determinado assunto, né? Tem muita experiência naquilo e pode compartilhar, porque às vezes um insight, uma ideia, uma colocação que alguém faz para nossa vida vale milhões. A gente consegue enriquecer bastante. Acho que eu vou estar lá presente. Opa, combinado. Para poder participar, tem inscrições? Tem, como é que tem funciona? inscrições. Entra no Instagram da clínica, né? Que a gente vai estar colocando todas as informações lá. Que tudo, vou fazer parte. Vou querer realmente tomar um café e começar uma consultoria para organizar algumas coisas de médio e longo prazo. Isso. As minhas, com certeza, você vai me ver lá na sua clínica rapidão. Ótimo. Nesses processos a gente pode fazer também a mentoria, que é o que? Algo personalizado. Liz, eu quero algo para mim. Então a gente direciona qual é a sua carreira, seus objetivos de vida, para organizar. Eu acabei de ter um filho pequeno, quero poder fazer uma poupança, quais as melhores opções, né? Tô casando, tô separando, então a gente dá uma olhada nesse mundo e verifica e planeja juntos esse crescimento, né? Todo o processo. A direção mesmo, né? Porque eu sempre falo, né? Até falei sobre isso na gravação anterior. Para nós mulheres, né? Eu sempre falo isso, o homem é pesado para o homem muitas vezes, a gente esquece que eles também têm muitos problemas relacionados à pressão, porque eles precisam dar conta, né, socialmente. E nós somos preservadas de certa forma, né? Eu sempre brinco que o homem ele não pode ficar desempregado, nós até podemos, né? Só que isso também nos limita, né, em muitas coisas. Porque a gente, sem independência financeira, a gente fica linkada a muita coisa, né? E eu sempre falo para minhas pacientes, às vezes, a virada da chave, como você está falando, nessa guinada, é mesmo se você for dona de casa, do lar, mãe, é estabelecer essa meta, né? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso profissionalizante, eu quero abrir minha loja, eu vou deixar meu filho meio período na escola e eu vou vender meus bordados, porque às vezes faz alguma coisa dentro de casa. Até nisso pode ter essa virada, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou empresária, eu não tenho uma profissão, mas todo mundo tem o lado, todo mundo vive de um lado financeiro, né? Não tem como negar isso, né? Então você pode monetizar de alguma forma. Existe a possibilidade também, a escola ajudaria essas mulheres também nessa situação? Sim, com certeza. Você entender e projetizar, igual você falou. Eu já atendi artesãs, né? Já atendi pessoas que têm uma empresa de entregadores, né? Fazem entregas da Shopee, essas empresas. Empresas de alimentação, né? Empresas da área de beleza, que não tem uma estrutura muito grande. Olha, eu quero fazer isso e eu não sei nem como começar. Eu disse, então, vamos começar do zero. Acho que esse é seu melhor cliente, né? Porque ele já não chega tão pipocado como uma pessoa que já estava fazendo coisas erradas há muito tempo, né? E tá pedindo uma ajuda, tá estendendo a mão ali, pedindo ajuda. Então, o que a gente faz? Entende? Vamos abrir o MEI? O primeiro passo é esse. Vai abrir MEI, vai procurar algum parceiro para poder, né, comercializar esse tipo de produto. Verificou isso e daí a gente vai passo a passo. Eu tenho a mentoria que são 10 passos para você sair de um lugar e chegar até outro, mas é tabulado, né? Ou, Liz, eu preciso de 3 meses da tua assessoria para a gente poder andar nesse projeto. Então, por isso que eu falei da personalização. Qual é o seu objetivo e a gente ajustar. Eu já tive a cliente que em 3 sessões, ele já falou assim, Liz, já consegui o que eu queria, muito obrigada. E tá tudo certo. Então, o objetivo é esse. Planejar, desenhar bem a meta e às vezes trazer clareza. Você dentro da tua área deve perceber muitas mulheres, homens que não conseguem extrair o desejo, o que eles realmente querem fazer. Então, quando chega no processo financeiro, eles precisam estar com essa clareza. Para quê? Para a gente poder trabalhar. Então, teve uma pessoa que eu já atendi que no meio do processo a gente identificou que não era bem aquilo que no início ela queria. Mudou totalmente o rumo da vida ali. E hoje está muito feliz que ela se encontrou em uma nova profissão. Olha que maravilha. Olha, eu espero realmente que isso chegue para todo mundo aí, que a escola seja um sucesso. Espero realmente que
a virada aí, né? Eu vou estar lá presente, Combinado. vou me inscrever. Eu divulguei hoje o teu perfil, né, lá nos meus stories, porque eu acho que realmente a gente tem que compartilhar. A Vanessa, que veio também, é uma empresária que eu entrevistei no podcast anterior, eu falei isso, existem mulheres que levantam outras mulheres, né? E ver mulheres na finança também é uma coisa desafiadora, né? Era uma área que foi durante muito tempo só dos homens, e aí eu achei o máximo, porque você fala, é finança, tecnologia, é uma mulher que vem sacudindo, fala, incomoda de alguma forma, né? Porque é possível mesmo, a gente só não foi culturalmente estimulado a tomar consciência disso, né? Educadas para isso, né? Então tá na hora agora, e aí, provavelmente ter uma mulher para conversar sobre isso deve ser bem mais seguro para nós do outro lado, né? Pensando nas minhas pacientes, nas mulheres que me procuram, porque se sente mais segura mesmo, tipo, conhece meu universo, né? Sabe o que eu tô falando aqui, né? Porque negócio, família, né? Casa, então todo esse ecossistema ao redor aí da mulher realmente é diferenciado. Bom, eu espero que seja um sucesso. Obrigada. Eu espero que você continue fazendo muita diferença. O PVA Entrevista de portas abertas. Acho que a gente tem assunto aí para uns 10 podcasts. Combinado, vamos já organizar. Eu já quero que você volte pro próximo. Já tô com ideias pro próximo. A gente fazer, sabe o quê? Ah. Detox financeiro. Nossa, eu vou adorar. Eu acho que 2024 vai ser o ano da guinada mesmo. Já começou, passamos carnaval, começamos agora. Mas eu vou querer realmente que você volte pra gente poder falar isso. Já comprei a ideia do detox, vamos por isso aí então, tá? Quer deixar um recado final para as pessoas que estão te ouvindo? Claro. Primeiramente agradecer, né? Agradecer o convite, desejar aí mais sucesso, né? Que o PVA Entrevista aí vem fomentando, transmitindo todo esse conhecimento, né? E também falar que uma das coisas que eu acabei não comentando, a revista Moneylize foi um projeto que surgiu no período da pandemia e que eu tô restartando isso aqui em primavera. Então, nos próximos dias a gente vai estar voltando à edição da terceira edição da revista Moneylize para fazer esse trabalho que é de enriquecer as pessoas através do conhecimento. Então, bate muito de encontro a esse projeto que você tem aqui hoje, né, da PVA Entrevista, e falar para as pessoas que existe sim aqui em Primavera, né, profissionais qualificados que podem ajudar na tua gestão financeira, nesse próximo passo quando você determina as suas metas, né, para poder crescer financeiramente e trazer essa prosperidade para todos que estão ao redor. Esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com a Lise Lopes, consultora financeira. Compartilhamos várias experiências aqui, ela voltará em breve. Então, se você considera útil e importante tudo que ela trouxe aqui, lembre-se, você pode compartilhar esse vídeo. A sua participação é muito importante para nós no canal. Não esqueça de se inscrever. Até o próximo episódio.